possibilidade de trazer o TEDx para Santos, de incluir a Baixada Santista num circuito diferente de conhecimento, muitas pessoas, a primeira reação foi o seguinte: mas vai levar para Santos? Como se fosse algo impossível de se realizar, como se as dificuldades fossem ser maior do que a nossa vontade de realizar. E na realidade, nós tivemos algumas dificuldades, mas eu tenho certeza que dentro do nosso objetivo de estabelecer uma nova linha de pensamento, nós temos um passo importante. Durante esses 2 anos que nós tivemos negociando para trazer a licença aqui, nós temos também vamos realizar no Rio de Janeiro, escolhemos a Baixada Santista e o Rio por motivos óbvios, né? De que hoje existem os olhares do mundo estão aqui para a nossa região. E pensando nisso, transitando entre as universidades, a pergunta que eu tenho feito é: o que efetivamente nós temos realizado para desenvolver um pensamento tecnológico, desenvolver um pensamento dentro da cultura tecnológica? Porque uma coisa é você investir em tecnologia, outra coisa é você desenvolver um pensamento tecnológico. E as conclusões que eu cheguei é que realmente nós precisamos ter pessoas motivadas e que queiram apresentar seus projetos, que queiram difundir ideias diferentes. E por isso, nós encaramos isso como uma missão. Uma missão de lançar entre formadores de opinião essas ideias que valem a pena serem divulgadas. Num espaço que é o TED, com uma comunidade com mais de 16 milhões de pessoas online, e a cada dia se acrescentam mais 20 mil pessoas com o intuito de compartilhar ideias. Eu tive uma oportunidade muito interessante de conversar com o curador do TEDx Pune, que fica na Índia, e coincidentemente o tema que eles escolheram foi como construir cidades melhores e cidadãos melhores. E assim, a coisa mais espetacular que surgiu dentro dessa conversa foi porque eles vivem uma realidade totalmente diferente da nossa realidade, mas que eles buscam as mesmas coisas que nós temos, que é qualidade de vida. Que o cidadão seja não apenas um mero número, mas que ele tenha uma voz ativa, que ele possa efetivamente colaborar para o benefício da comunidade. E que a cidade seja como disse um arquiteto do Sul, ele disse: olha, o ideal é que as cidades fossem como o quintal da nossa casa, com muros baixos, né? Então hoje nós vamos ter a oportunidade de ver alguns grandes palestrantes, e eu quero nesse momento também agradecer a presença dos palestrantes que vieram aqui de forma graciosa compartilhar. Alguns atravessaram estados, né, para vir aqui compartilhar conhecimentos adquiridos às vezes durante uma vida, não é? E eu gostaria que você hoje saísse daqui com o intuito de fazer algo diferente. E eu queria comentar com você a respeito do que eu ouvi de um grande palestrante internacional chamado Myles Munroe, e ele me comentava, olhou para o Michael Jordan e falou: eu te conheço, você é o Michael Jordan? E o Michael Jordan olhou para ele e falou assim: olha, eu também te conheço, você é o pregador Myles Munroe. E aí esse pregador ele falou o seguinte: olha, eu queria saber como é que aconteceu isso na sua vida, como é que você se tornou essa potência, esse astro do basquete. E aí ele falou: olha, tudo começou porque eu sempre me imaginei como um jogador de basquete. Eu sempre me imaginei como um jogador de basquete. Eu era pequeno, eu já me imaginava jogando basquete. Eu ia para a mesa, eu pensava em basquete. Eu ia dormir, eu pensava em basquete. E aí um dia, quando eu tinha 14 anos de idade, eu resolvi fazer um teste na escola. E eu pedi para o treinador
participar do time da escola e fiz o teste. Eu saquei a primeira bola e ela caiu fora do cesto. Eu saquei a segunda bola e ela caiu fora do cesto. Eu saquei a terceira e ela caiu fora do cesto. O treinador falou assim para mim, olha, get out here. Sai daqui porque você não tem a menor condição de ser um jogador de basquete. Por favor, saia da quadra porque você não tem a menor condição de ser um jogador de basquete. E ele falou, eu fiquei inconformado com aquilo. Eu fiquei inconformado porque todo lugar que eu ia, eu me imaginava como um jogador de basquete. E aí, a partir daquele dia, todos os dias, às 4 horas da manhã, eu entrava escondido na quadra da escola, só estava eu e as baratas ali, e eu começava a arremessar. As primeiras bolas caíram fora, mas aí de repente as bolas começaram a cair dentro. E aí eu comecei a mudar de posição, e jogava, e a bola começava a cair dentro. E aí de repente eu tive uma grande ideia, será que eu consigo fazer isso de olhos fechados? Aí eu comecei a arremessar, fechava os olhos. Nas primeiras, elas não caíam dentro. Mas de repente, eu lancei e a bola caiu dentro. E aí eu comecei a fazer isso, mudando de lugar e as bolas começavam a cair dentro. E aí eu falei, olha, eu vou falar novamente com o treinador. E ele foi até o treinador, e o treinador falou para ele, olha, rapaz, já falei para você que você não tem condições de ser jogador de basquete, não me amola. Mas eu continuei insistindo com o treinador. E um dia, numa partida onde ele não tinha mais ninguém, eu enchei tanto a paciência dele que ele me colocou no banco. Ele falou assim, olha, tudo bem, eu vou te colocar no banco, mas por favor, você não faça nada, fica aí quietinho. E aí, no último tempo da partida, quando nós já tínhamos perdido alguns jogadores, só tinha eu. E aí o treinador olhou, e eu ali sentado, e de repente o treinador teve que me colocar na partida. Mas ele falou assim, olha, é o seguinte, você não vai fazer nada, você não vai fazer nada. Quando a bola vier para você, você imediatamente passa para outro. E aí, faltando 10 segundos para terminar o jogo, 10 segundos para terminar o jogo, a bola veio na minha mão. De um lado, o meu sentimento dizendo assim, vai que você consegue, vai que você consegue, chute. E do outro lado a voz do treinador, não faça isso, você não tem condições de fazer, você não serve para jogar basquete, passa a bola. De um lado, chute, e do outro lado, você não tem condições. Naquele segundo, eu fechei os olhos e arremessei a bola e a minha vida mudou. Eu aprendo algumas coisas com essa história do Michael Jordan. Que sempre quando nós tivermos desafios, sempre vão haver pessoas para dizer que nós não podemos realizar. Nós estamos aqui para fazer a diferença, para buscar a ousadia. Eu aprendo uma outra coisa, que para todo objetivo, você tem que estar preparado. E eu aprendo que não existe barreiras, desde que você esteja determinado para realizar. Eu entendo meu papel dentro da organização como um missionário, de motivar as pessoas para irem buscar os seus sonhos e os seus melhores talentos. E eu espero que vocês compartilhem com essas pessoas, que vocês troquem cartão, que vocês publiquem a ideia de vocês. Recentemente nós tivemos, nossa empresa teve algo muito interessante, nós entramos como sócios de um site desenvolvido aqui no Brasil chamado followscience.com, que é o primeiro site acadêmico para não acadêmicos, e sempre no intuito de divulgar boas ideias. Nós queremos que as pessoas estejam fomentando isso. E eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado.